Nós vamos começar a falar agora de uma etapa de planejamento, que é a etapa que a gente chama de MRP, tá? Nós começamos o planejamento da produção no médio para o longo prazo, fazendo um planejamento que a gente chama de planejamento agregado da produção, ou plano agregado da produção. Esse plano ele tem a característica de atender o médio ao longo prazo e trazer informações tanto acerca da capacidade como da demanda de maneira agregada. O que é trazer informação de maneira agregada? A gente estava conversando sobre a lanchonete do colega ali. Então na lanchonete do colega ele faz hambúrguer, cheeseburger e misto quente. Esse horário é ótimo para falar de comida, né, assim? E aí, sempre, né? No sábado foi dando 1h30 da tarde, 2 horas, eu só dei exemplo de comida. E aí, gente, no plano agregado de produção, ele não vai especificar se é cheeseburger, se é x-tudo ou se é x-vegetariano. Vai falar que é sanduíche. Porque esses produtos, eles compartilham os mesmos recursos de produção e eles podem ser aglutinados em demanda e em capacidade produtiva. Depois a gente vai para um nível de planejamento, que é o que a gente chama de plano mestre de produção. Então, o plano mestre de produção... O plano mestre de produção, ele já é mais detalhado. Vejam que aqui, ó, eu tenho um exemplo de plano mestre de produção. Então, eu tenho o tempo, não está mais em mês ou bimestres, ele está em semanas. O plano mestre ele tem essa característica de trabalhar num horizonte de tempo mais discretizado, ou seja, mais dividido e com um horizonte menor. Eu enxergo menos tempo para frente. E ao mesmo tempo, os produtos não estão mais agregados. Esse plano não é mais agregado. Antes eu poderia falar assim, olha, são brinquedos voadores. Agora eu vou falar papagaio, pipa e sureco. Todo mundo sabe o que é um sureco, um papagaio e uma pipa, né? Sim. Beleza. Se vocês... Gente, Sureco é um papagaio grande sem raiar. a Damiana não sabe o que é sureco. Qual a chance dela ter sido criada em um apartamento? 100%. Gente, pessoal, rapidamente, só para... Não, mas seu papagaio tá chique, perguntando. Isso aí é... Eu conheço um papagaio que é assim. Como que chama isso? Pipa. Isso é pipa. Isso é coisa de playboy. Isso é coisa de moleque ostentação. Tá? É sério, eu tenho certeza. Papagaio de papagaio. Papagaio, esse aqui é dos manos, esse é do bom. Na minha época ele vinha com o logo do EPA, assim. Não, pessoal, mas o sureco ainda é melhor ainda. Agora o sureco. Saco de lixo. O sureco geralmente é feito de saco de lixo preto reciclado. Ou azul, dependendo, mas o preto é mais resistente. Ele tem a taquara de enverga um pouco menos tensionada. Gente, eu tinha até manivela. E aí, manivela é coisa de playboy, Não, que é mas- apartamento. Gente, o sureco não tem rabiola. Tá certo? Então ele tem, esse plástico dele aqui é mais mole e ele consegue assim ter um formato aerodinâmico que não faz necessidade de ter rabiola. Tá claro agora? Então agora dá para estudar MRP. Se a gente estivesse trabalhando plano agregado de produção, eu não ia fazer distinção entre sureco, papagaio e pipa. Eu ia pôr tudo agregado. Então daqui a 2 meses eu vou produzir 200 dessas coisas aqui. Só que no plano mestre, eu gosto de brincar que o plano mestre é aquilo que eu vou entregar para o supervisor de produção, para o líder de produção, para o encarregado, e ele vai saber o que ele tem que fazer. Então quando esse cara olha aqui, ele fala, opa, semana 6 eu vou produzir 200 papagaios, 300 pipas e não vou produzir sureco. Na semana 7, não produzo papagaio e produzo 600 pipas e 200 surecos. Todo mundo entendeu a diferença entre plano agregado de produção e plano mestre? Sim. Basicamente a diferença é essa. E aí o que a gente viu? Existe um tutorial sobre plano mestre de produção que eu já mandei para vocês. E tem um vídeo da aula de sábado que explica como que eu saio do plano agregado e chego no plano mestre. O nosso objetivo hoje é trabalhar
o Materials Requirement Plan, ou planejamento ou plano das necessidades de materiais para tornar esse plano mestre viável. Ou seja, para esse cara entregar 200 papagaios na semana 6, eventualmente ele vai precisar fazer algumas coisas antes. Do tipo, eu não produzo a rabiola é terceirizada. Então pode ser que se eu deixar para pedir a rabiola na semana 6, ela não chegue a tempo. Então a ideia do MRP é a partir do plano mestre, que é um plano de gestão dos materiais para que esse plano mestre se faça viável. Ok? Sua vida começou a fazer sentido. Tá vendo isso aí, ó? Isso é uma árvore de produto. Vocês já viram uma árvore de produto? Essa é a árvore de produto do papagaio. Numa árvore de produto, o produto final é o nó da árvore. É a raiz da árvore. Tá aqui, ó, nó raiz da árvore. Papagaio, produto final. Quando a gente entende o conceito de árvore de produto, eu posso perguntar para a Damiana, que nunca na vida dela fez um papagaio, ela é capaz de explicar como que um papagaio é feito. Que ela vai falar, olha, o papagaio, ele vem da união de um corpo com uma bola. Tá certo? E porque tem essa ordem aqui, ó, esse número aqui dentro do parênteses, que cada papagaio usa um corpo e uma rabiola. Tá certo? Agora, o corpo do papagaio, para eu fazer um corpo, eu preciso de uma taquara de enverga, de uma taquara de meio e de um plástico. É assim que eu faço o corpo do papagaio, que é usado no papagaio. Para fazer a rabiola, que é a outra parte que é usada, eu uso uma linha e uso 15 bambolins. Vocês lembram do bambolim? Sim. Bambolim é uma tirinha de plástico que vai na rabiola. Tá certo? Você tinha uma técnica de dar um nozinho com a mão e amarrar. Gente, todo mundo entendeu como que funciona a árvore de produto? Então eu sei que, olha, eu pego esses 3 caras, sempre que eu tenho essa divisão, eu tenho uma operação de montagem. Ou seja, esse mais esse mais esse, ao serem montados, dão origem a esse. Beleza? Esse mais esse, ao ser montados, dão origem a esse. Esses 2, ao serem montados, dão origem ao papagaio. Assim a gente faz uma árvore de produto. Essa, é claro, é uma árvore de produto trivial. As árvores de produto, você pega uma árvore de produto de um carro, ela tem milhares de andares, né, de níveis aqui hierárquicos. A nossa aqui é um papagaio, é bastante simples. Professor, quem que desenvolve uma árvore de produto? Os softwares, CADs, por exemplo, se você pegar o SolidWorks, que é um software que a gente usa aqui, que CAD é a sigla, né, de Computer Aided Design. Ele já tem na lógica dele a lógica da árvore de produto. Então, quando você vai montando componentes do software de design, ele já vai montando essa árvore de produto para você. Tá certo? Agora, se você tem um produto que vem de um desenvolvimento anterior, que você ainda encontra isso na indústria às vezes, que foi feito à mão, etc., aí você tem que construir essa árvore de produto. Mas quando um projeto é validado, numa empresa que tem setor de engenharia, setor de desenvolvimento, a engenharia entrega a árvore de produto para o setor de planejamento e controle. E essa árvore de produto fala muito mais do que só isso, né? Fala de que os produtos são feitos, quem são os fornecedores, tudo isso. Ok? Inclusive, esse software de desenho, inclusive, ele vai fechando as caixinhas. Então você clica, ele abre a caixinha, vai abrindo. Então ele fecha tudo no produto final, e aí você vai abrindo e vai descendo os níveis hierárquicos. Tá bom? Alguma dúvida sobre árvore de produtos? Não. Beleza. A pipa é mais complexa. Estão vendo? E o sureco é trivial. O sureco não tem rabiola. Você pega uma taquara, outra taquara e um plástico, formou o sureco. Oi? Pata-choca? Você conhece sureco por pata-choca?
Raia eu já tinha ouvido falar. Mas geralmente a Raia leva uma rabiola disfarçada aqui, ó. Eu conhecia por Raia o sureco que tinha uma rabiola do lado. Não é isso? Entendi. Depois a gente pode fazer a árvore da pata choque. Professor, tem um artigo bom sobre no site, vamos fazer com título sobre a árvore do produto. Manda pra turma, manda pra mim, manda pra turma. Pessoal, ok? Beleza? O pessoal gosta de falar que engenheiro de produção é porque mexe com planilha, né? Mas mais uma vez, o resultado do nosso planejamento das necessidades de materiais pode ser muito bem descrito por uma tabela. Que é essa tabela aqui, ó. E aí essa tabela tem algumas coisas interessantes. O primeiro item que essa tabela me fala é a necessidade bruta para cada item ao longo do tempo. Notem que, se o meu plano mestre de produção é dado por semanas, o meu RP também vai ser dado por semanas. Entenderam isso? Ah, na minha empresa o plano mestre é feito por dia. Beleza, MRP é feito por dia. A ideia do MRP não é atender as necessidades do plano mestre? Então ele vai estar na mesma unidade do plano mestre. Tá certo? Agora, notem que essa é uma tabela modelo. É muito simples, gente. Vamos entender isso aqui, ó. Por que eu chamo de necessidades brutas? Se eu observar aqui, ó, tá vendo essa taquara de meio aqui? Que é essa taquara aqui, ó. Ela é a mesma dessa que é a mesma dessa. Ok? Então eu não preciso fazer um planejamento para cada taquara de meio, para cada item, se ela é a mesma. Então cada item que eu tenho na minha empresa, eu uso um único MRP para ele, para atender todos os produtos dos quais esse item é usado. Mesmo se? Não, estou considerando que é igual. É o mesmo produto. Então se o cara está fazendo um sureco, eu peguei a taquara de meio, levei e passo um papagaio. Estou dizendo que é igual, tá? Então quando eu falo necessidades brutas qual é o total necessário desse item para atender toda a produção que usa esse item naquela semana. Entenderam o conceito de necessidade bruta? Ok? Depois a gente tem, na segunda linha aqui, ó, o conceito de recebimentos programados. E aí, uma coisa que causa dúvida e confusão na mesma tabela eu tenho recebimento programado, recebimento planejado. Qual é a diferença? O recebimento programado, eu já tenho um pedido assumido com o fornecedor, ou com a produção, ou com a linha de montagem. Então eu já pus um pedido e esse processo já encontra-se em andamento. O que significa dizer que o processo já encontra em andamento? Não dá para voltar atrás. Entenderam isso? Então suponhamos que a gente vai fazer um papagaio amanhã. Para eu fazer esse papagaio amanhã, eu tive que fazer um pedido de taquara hoje. Então já fiz o pedido. Se eu já fiz o pedido, ele já virou um recebimento programado. Por exemplo, para amanhã. Entenderam isso? Mas tudo tem que ser para a mesma unidade, tudo é para amanhã ou posso... Não, aí nós vamos definir o tempo. Aí como definir esse tempo, eu vou falar. Mas o que eu estou tentando explicar recebimento programado, o que eu faço? Ele vai chegar. Não há nada que você possa fazer, ele vai chegar. Por que ele vai chegar? Porque é um pedido que já foi feito. É como se eu fizesse aqui, eu calculei tudo, falei, vou precisar de tantas coisas. Enquanto eu não colocar isso para o departamento de compras, eu posso mudar essa decisão. A hora que eu coloquei, acabou. Entenderam isso, gente? Então, se eu olhar, tem uma coisa aqui, que a gente chama de BOM, que é Bill of Materials, lista de materiais. A literatura gosta de chamar essa lista de BOM, que é o verbete em inglês. As listas de materiais, cada empresa tem as suas especificações que são importantes. Aqui eu estou dando um exemplo básico. Eu tenho, inclusive, pedidos programados. Eu tenho a semana, desculpem, e a quantidade. Ou seja, é um fato que na semana 2 vai chegar um lote de linha. Vai chegar. O departamento de compras já pediu Bill of Materials.
Entenderam o conceito? Beleza. Depois eu tenho estoque disponível. O estoque disponível eu vou fazer uma conta. É o que eu já tinha antes, mais o que eu vou receber, menos o que eu vou usar. Concordam? Então a gente vai fazer um controle de estoque. E aí a gente tem recebimento planejado e liberação de pedidos. A decisão que eu tomo no MRP, basicamente é liberar pedido. Planejado é o que você não solicitou. Que eu não solicitei. Um recebimento planejado é um recebimento que vai vir de um pedido que está planejado também. E eu só coloco esse pedido no último minuto possível. Então, até eu colocar esse pedido, eu posso mudar o recebimento planejado. Depois que eu coloquei o pedido, o que acontece com o recebimento? Ele vira programado e não muda mais. Entenderam isso? Então, o que nós vamos fazer na MRP? Liberar pedido. Então, eu vou pegar, vou fazer o seguinte. Eu começo, né? No meu plano mestre, na semana 6, eu tenho que fazer 200 papagaios. Tá claro isso? 200 papagaios na semana 6. Aí eu venho aqui na minha lista de materiais, na minha árvore de produto, desculpa, e vejo que para fazer papagaio, eu preciso de corpo e rabiola. Outra regra, no MRP eu sempre saio do nó raiz e vou para as folhas. Sempre vou de cima para baixo. Não existe MRP de produto final. Por que não existe MRP de produto final? Isso aí, porque o planejamento de produto final se dá por meio do plano mestre. Foi isso que você falou, né, Eduardo? Claro. Entenderam isso? Gente, planejamento de produto final nesse estágio é plano mestre. Eu não faço MRP para produto final. Eu faço do produto final para baixo. Então, papagaio. Vai ter MRP do papagaio? Não vai. Não vai. Porque o planejamento do papagaio está aqui, ó. Ok? Agora, o que está abaixo do papagaio? O corpo e a rabiola. Então, eu vou fazer o MRP para o corpo. Tá ok? Aí vejam que o que precisa acontecer com esse corpo e com essa rabiola para eles virarem um papagaio? Tem que montar. Beleza? Se eu vier aqui na lista de materiais do papagaio, veja que o papagaio tem 1 semana de montagem. Então, um lote de papagaio precisa de 1 semana para ser montado. Entenderam isso? Então, se eu preciso de 600 papagaios na semana 6, que é o que está me dizendo aqui, ó. 200 papagaios na semana 6. Quando é que eu preciso receber o corpo e a rabiola? Na semana 5. Eu preciso ter corpo e rabiola na semana 5 para eu gastar 1 semana montando e na semana 6 está pronto. Tá claro isso? Sim. Agora, quantos corpos e quantas rabiolas? Não, aí você tem que ver. Aí eu tenho que ver. É um corpo para cada papagaio, é uma rabiola para cada papagaio. Então eu preciso de 200 corpos de papagaio na semana 5. Comecei o MRP do corpo do papagaio, entenderam? Então eu vou lá na necessidade bruta do MRP do corpo do papagaio e coloco na semana 5, 200. Ok? Tá certo, gente? Ok. Então beleza. Aí planejei 200 papagaios, 200 corpos para semana 5. Comecei a planejar aqui, ó. Só que eu também vou produzir papagaio Na semana 8. na semana 8. Ou seja, o corpo do papagaio na semana 7, mais 400. Na semana 8, mais 200. Na semana 9, mais 400. Entenderam isso? Já que você faz um para cada papagaio, Para todos os itens que não são produtos finais, eu vou ter um MRP. O primeiro que eu estou fazendo é o corpo do papagaio. Tá certo? Aí eu vou olhar o seguinte: eu uso o corpo do papagaio em mais algum outro produto? Não. Corpo do papagaio eu só uso no papagaio. Então,
Não, pois é, aí eu vim aqui na lista de materiais. Então o corpo do papagaio ficou assim, ó. Se eu pegar e colocar aqui, ó, necessidades brutas, recebimentos programados, estoque disponível, recebimentos planejados e liberação de pedidos. Abreviei aqui, gente, só para caber. Pessoal, muita coisa. Eu tenho que fazer isso para cada. Pro corpo, pra rabiola. Nossa, é muito. Isso aí. Então eu vou colocar do 5 para frente, tá? É. Ah, já ajuda. Então olha só, o que a gente fez? Eu vi que para atender a esses 200 papagaios da semana 6, eu preciso de 200 corpos uma semana antes, concorda? Sim. Então vem cá e coloco, ó. Semana 7. Professor, nós precisamos fazer os corpos por uma semana. Não, pera aí. Eu preciso desses corpos prontos na semana 5. Prontos. Tá certo? Aí eu vou fazendo para baixo, vou desdobrando, tá? Também preciso de 200 aqui, 400 na semana 7. De 200 na semana 8. Você só vai preencher nessas primeiras. 400. Absolutamente todo mundo entendeu aquilo ali? Sim. Vou filmar o pessoal ali agora. Tá certo? Todo mundo entendeu a necessidade bruta? Ó, só. Eu estou olhando para isso aqui, ó. Estou olhando para duas coisas. Para o plano mestre e para a árvore de produto. Então estou falando. Para fazer cada papagaio, eu uso um corpo. Se tivesse entre parênteses, tivesse 2, eu usaria o dobro. Mas eu só uso um. Então se eu preciso de 200 papagaios na semana 6, e o tempo de montagem do papagaio é uma semana, significa que uma semana antes do prazo eu preciso das matérias para montá-lo. Então na semana 5 eu preciso de 200 corpos. Semana 6, já É uma semana antes. O corpo eu preciso uma semana antes. Aqui, ó, na semana 8 eu preciso estar com 400 papagaios prontos. Uma semana antes eu preciso Você precisa ter o corpo do papagaio. Tá certo? Assim eu fiz as necessidades brutas. Tá ok, gente? Agora eu vou continuar preenchendo com base na lista de materiais aqui, ó. Corpo do papagaio. Lote econômico. O que é o lote econômico? Quando eu defino que eu vou produzir corpo do papagaio ou que eu vou comprar corpo de papagaio, não é a quantidade que eu quiser, não. É aquele valor que está ali, 300 peças. Tá certo? Posso ver isso de duas maneiras. Tem coisas que a gente compra no mercado e que o fornecedor não vende a quantidade que eu quiser, não. Ele vende uma caixa fechada, por exemplo. Tá ok? Tem coisa que eu coloco na produção e que a produção não faz a quantidade que eu quiser. Ela faz um lote econômico de produção. Então estou definindo que tem um lote econômico aqui de 300 peças. Se não existisse lote econômico, eu colocaria 1 ali. Aí significa que eu posso fazer qualquer múltiplo de 1, entendeu? Quando eu coloco 300, eu tenho que fazer qualquer múltiplo de 300. Isso Ok? é bom e é ruim às vezes, né? Porque, por exemplo, lá, para você produzir uma peça, vamos supor que você precisa de 50 delas, você só pode produzir 200. Aí você fica com um péssimo estoque. Você fica com o estoque. É isso mesmo. E o MRP mapeia isso. Isso é péssimo. Tá bom? Então o lote econômico do corpo papagaio é 300. Qual que é o estoque inicial? 200 peças. Então eu tenho 200 peças aqui, ó, no começo do meu plano. Tá certo? Depois eu vou preencher isso aqui, mas eu sei que eu tenho 200 disponíveis no começo do meu plano. Outra informação. Não tem recebimento programado. Estão vendo aqui? Não tem. Então recebimento programado é 0. Vejam bem como funciona o MRP, o pulo do gato agora. Eu tinha 200 peças. Surgiu a necessidade bruta de 200. Como é que fica o meu estoque disponível? 0. Tem algum problema ter estoque 0? Não. Beleza. Tá certo? Isso aqui eu não vou preencher ainda não. Só vou preencher essa daqui, ó. Não preciso planejar recebimento nenhum para cá. Tá? Depois, na semana 6, tem necessidade bruta? Não. Então como é que fica meu estoque? 0. Não preciso planejar nada. Depois, na semana 7, tem recebimento programado? Como é que fica meu estoque?
menos 400. Menos 400. O que significa o estoque negativo no plano de necessidade de materiais? Que eu programei a minha produção através de um plano mestre para montar papagaios naquela semana e que se eu não tiver 400 corpos aqui, meu plano vai furar. Aqui não pode ter estoque negativo. Senão eu estou planejando o meu plano errado. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu mesmo programei montar papagaio e não estou planejando materiais. Se o meu programado é zero, o que eu posso fazer para esse estoque não ficar negativo? Planeja recebimento. Planeja 400. Aí eu planejo quantos? Qual que é o lote econômico do corpo? 300. 300 atende? Quanto que eu tenho que planejar? 600. Tá certo? Sempre no lote Peraí, você está fazendo do corpo? Do corpo do papagaio. Planejei 600, gente. Agora, esse pedido só vai chegar se eu liberar um pedido. Concordam comigo? Então eu preciso, para essas 600 peças chegarem, eu preciso olhar qual que é o lead time do corpo do papagaio. Uma semana. Significa que uma semana antes eu preciso fazer o pedido. Na semana 6. Senão não chega. Então eu venho aqui na semana 6, coloco 600. Tá certo? A literatura traz duas abordagens para a liberação de pedido. Uma é o pedido no caso do MRP perfeito, que é que eu gosto mais, que eu só considero o tempo de montagem desse cara. Porque o que eu considero? Quando eu liberar o pedido de montagem, o material necessário para montar já está disponível. Isso é MRP perfeito, entenderam? Você já tem o estoque. Eu vou planejar para na hora que eu for liberar esse pedido, o material já está lá. O outro, que não é o DMRP perfeito, eu tenho que considerar o tempo total. Então, assim, que é o montagem, matéria-prima, tudo que está para trás. Aí é uma outra abordagem. Oi. O MRP trabalha com o estoque de câncer. Nós estamos fazendo só do papagaio. Tchau. Pode trabalhar. Pode trabalhar. Em essência, quando você vai fazer essa abordagem de plano de necessidade de materiais, como você está fazendo isso para atender ao seu plano mestre, eventualmente o estoque está lá no plano mestre. Mas você pode trabalhar, por exemplo, o item que é exportado, que é importado, desculpa. Que você tem, se você precisar pedir de surpresa, você pode trabalhar com o estoque de segurança, mas assim, não é aqui que eu vejo isso. Quem vê isso geralmente são os suprimentos. Aqui eu estou mandando informação para os suprimentos. Entendeu? Gente, então eu libero o pedido na semana antes para chegar aqui. Todo mundo entendeu por que é uma semana? Sim. Por causa do lead time do corpo. Eu olhei para cá, ó. Tá certo? Beleza? Ok. Aí eu continuo. Se eu recebo 600 peças, aqui fica menos 400. Não, fica mais. Eu vou colocar assim só para ser didático. Eu vou cortar o menos 400 e vou deixar 200 positivo. Concorda que o meu estoque é 200? Sim. Vamos em frente. Aí, ó, tinha 200. Demanda, necessidade bruta de 200 fica zero. Ok. Não preciso receber nada. Depois aqui, mesma história. Menos 400. Eu planejo o recebimento de 2 ordens de compra. 600. Só que para isso aqui estar disponível na semana 9, eu preciso pedir na semana 8. Ok. Eu não estou entendendo por que quando é 200 não precisa colocar. Não, eu só planejo o recebimento quando o estoque fica negativo. Porque eu não posso pedir, eu só posso pedir múltiplos de 300. É porque eu Ó, no 8 é o seguinte. Aqui era menos 400, eu pedi 600, ficou 200 no estoque. Aí no mês seguinte eu tinha 200 peças, a demanda era 200, a necessidade bruta. Fiquei com zero. Aí no mês seguinte eu não tinha estoque, a necessidade bruta era 400, fiquei com menos 400. Tá certo? Não pode ficar negativo. Pede. Tchau, obrigado. Se você pedir um lote, você fica com 300, menos 100, não pode. Pede mais um lote. 600, você fica com 200. Tá certo? agora entendi. Qual que é a saída disso aqui? Eu vou ter que, na semana 6, liberar uma ordem de 600 corpos de rabiola. Na semana 8, liberar uma ordem de 600 corpos de rabiola.
Ok? Alguma dúvida? Pode. Qual que é a fórmula? A fórmula do estoque. Ó, primeiro, o estoque disponível de um período tem que ser sempre, obrigatoriamente, maior ou igual a zero. Não pode ficar negativo. Ficou negativo e MRP está errado. Tá claro isso? Esse estoque de um período é igual ao estoque anterior, tá certo? Mais recebimentos programados, mais recebimentos planejados, menos necessidade bruta. Essa é a fórmula. Ou seja, o que eu tenho aqui no estoque é igual ao estoque que eu tinha no mês anterior, na semana anterior, no período anterior, mais os recebimentos programados, mais os recebimentos planejados, menos a necessidade bruta. Isso aqui tem que obrigatoriamente ser maior ou igual a zero. Se eu não posso mexer no recebimento programado, o que eu posso fazer para garantir que isso aqui vai ser maior ou igual a zero? Crescer no planejado. Tá certo? Como é que é? Porque eu vim aqui na lista de materiais e vi que para o corpo do papagaio não tem recebimento programado. Tá certo? Quando for um item que tiver os 3, eu vou somar os 3. Necessidade bruta vai ser dada pela necessidade para atender a todos os produtos previstos no plano mestre de produção. Tá. Nós vamos fazer isso com a rabiola. A rabiola vai no papagaio, mas também vai na pipa. Então eu faço a necessidade do papagaio toda. Aí antes de fazer recebimento planejado, não faz nada disso. Aí vai na pipa, faz a necessidade da rabiola para a pipa. Ah, não usa a rabiola em lugar nenhum mais. Aí você faz o restante. Mas eu somo os dois ou eu faço separado? Você soma. O MRP não soma. Ah, tá. Tá bom? Eu comecei do exemplo mais simples, porque o corpo do papagaio só é usado no papagaio. Agora vocês podem fazer a rabiola. A rabiola já é usada no papagaio e na pipa. Oi? Aí vocês somaram Taquara também. A taquara, ela já está no nível abaixo. Então eu só posso fazer a taquara quando todo mundo que estiver acima da taquara estiver pronto. Tem uma ordem colocada. Tem, é o que eu falei. Você vai na árvore sempre da raiz para as folhas. Então assim, não existe da pipa, porque a pipa é produto final, vai no plano mestre. Então eu vou e faço os que estão embaixo. Se eu pegar e fizer a linha que vai usada na rabiola, com base só na rabiola da pipa, mas não tiver feito ainda a rabiola do papagaio, vai dar errado. Então você vai descendo nível a nível na hierarquia. Tchau, obrigado. Como é que é o valor do quê? Porque se for, por exemplo, rabiola, tem que usar para pagar. Fazer uma soma para colocar esse total. Sim. Por exemplo, o papagaio só ele. Só no papagaio. Isso, aí eu pego um total no estoque. Não, o MRP do corpo do papagaio está pronto. Não, mas aí nesse total aqui não tem que preencher nada, não? Não, esse total aqui é o seguinte. É o lead time total do cara. Então, por exemplo, você sabe o conceito de lead time, não sabe? Se eu falo lead time de montagem, é o tempo total necessário do momento que eu disparo a solicitação de montagem até o produto estar montado. De produção, de quando eu disparo uma ordem de produção até a produção estar finalizada. De compra, do momento que eu disparo a ordem de compra até o produto chegar. Esse total aqui, é qual que é o lead time total? Então, se eu perguntar qual que é o lead time total do papagaio, é o tempo total necessário para eu pedir, produzir ou montar todos os subprodutos até o papagaio estar pronto. Isso faz parte do exercício vocês preencherem isso. Todos os subprodutos. Então, se eu pegar o papagaio, como é que eu calculo? Vamos lá. Tempo de montagem do papagaio, tá certo? Mais tempo de montagem do corpo, mais o maior valor, né, entre o lead time do corpo e o lead time da rabiola. Como é que calcula o lead time da rabiola? Lead time dos filhos mais a montagem.
Sempre pegando o maior. Então vamos lá. Qual que é o lead time da taquara de enverga? Taquara de enverga, produção, 2 semanas. Taquara de meio, 2 semanas. Plástico, 2 semanas. Então todas as matérias-primas do corpo gastam 2 semanas. Então o lead time das matérias-primas é o maior valor, 2. Mais o tempo da montagem do corpo, 1 semana. O que significa isso? Qual que é o lead time do corpo? 3 semanas. 2 para chegar a matéria-prima e 1 para montar. Tá certo? Então eu posso dizer que esse ramo aqui na árvore do papagaio tem lead time igual a 3. E esse outro ramo aqui, a rabiola. A rabiola usa linha e usa bambolim. Então olha, lead time da linha, 1 semana. Lead time do bambolim, 1 semana. Montagem da rabiola, 1 semana. Qual que é o lead time da rabiola? 2. O maior da matéria-prima, que no caso as duas são 1, então é 1, mais a montagem, 1. Então o que a gente viu? Esse ramo aqui do papagaio, lead time 3, esse ramo aqui, lead time 2. Então qual que é o maior? 3. Quanto tempo eu gasto para montar esses dois? 1. Qual que é o lead time do papagaio? 4. Com 4 semanas eu começo o papagaio do zero e ele fica pronto. Dá tempo de comprar matéria-prima, montar e ele fica pronto. Esse é o total do papagaio. Tá certo? Sim ou não? Então vocês podem fazer todos os totais que estão aí. E vocês podem fazer todos os MRPs da primeira instância. Não façam para baixo não, porque tem chance grande de vocês errarem e se frustrarem. Mas, por exemplo, da rabiola vocês podem fazer. Do corpo da pipa vocês podem fazer. E o do sureco vocês podem fazer. Não, do sureco não dá para fazer porque as coisas aqui são compartilhadas. Tá certo? Alguma dúvida?